E aí, galera da Escola Estadual Desembargador Bernardo Júnior, estou aqui de novo para fazer mais um vídeo especial aqui pro pessoal do nono ano. Hoje iremos continuar falando sobre o início da República. Vamos falar aqui sobre redes de solidariedade e a imprensa negra no início, né, da República no Brasil. E para dar início já vamos situar um pouco aqui o que está acontecendo. Então eu tenho lá, após a abolição, a parcela dos escravos, eles vão buscar as cidades melhores condições de vida. Vão buscar nas cidades melhores condições de vida. Só que as cidades, né, e essa leva de pessoas que estavam indo para lá, não estavam preparadas para receber, porque não existia um plano de inserção dessas pessoas na sociedade, né? Foi simplesmente liberado e se vire, libertado e se vire. Então, quando ele chega na cidade, por conta da discriminação, né, mas também pela a falta de um plano concreto, como, por exemplo, alfabetização, moradia e tudo mais, muitos vão exercer os trabalhos mais precários que essa cidade ia oferecer, né? Esses trabalhos que não dão prestígio, né, para a elite. Então, vai carregar a minha mala, ganhando esmola. Consequências: péssimas condições de trabalho, né? Não tinha segurança, higiene, enfim, né? Recebendo, tendo subempregos, então eu vou ter um salário que não vai conseguir garantir para mim uma moradia digna, né? Temos aqui alimentação, saúde, também com diversos, acentuando os problemas sociais que existiam nessas cidades. E além de tudo, uma falta de esperança, né? Porque não tem uma política pública que vai sanar essas dificuldades, né? Como só para você ter uma ideia, a partir do problema da moradia, eu consigo gerar mais problema aqui caindo lá na saúde, né? Foi o exemplo até que foi falado dos cortiços. Então, galera, como é que essas pessoas elas vão reagir a essa situação em que elas estão passando aqui? Através disso que nós vamos falar, as redes de solidariedade e através da imprensa, que são desse modo, né, são instrumentos para garantir a reivindicação e a ajuda mútua, né, de grupos que na sociedade naquela época estavam fora aí, né, da preocupação dos políticos. Então, o que eu vou fazer? Fazer mais um quadro aqui para vocês e eu vou dar exemplos, primeiro das redes de solidariedade, depois da imprensa negra aqui para vocês. Falou, galera? E eu já volto. De volta aqui então, galerinha, o exemplo aqui das redes de solidariedade, né? Vamos começar aqui como um exemplo de como que eu vou resistir, né, a essas dificuldades que eu estou enfrentando nessa sociedade. Então, no começo dessas redes foram fundadas por ex-escravos sem apoio do Estado, né? Uma iniciativa daquele grupo, né, que passava por dificuldades, que criaram esses grupos ali com os seus próprios recursos, o seu próprio suor, né, para poder ajudar mutuamente. Então, surgiram em diversas regiões do país, obviamente que cada uma conservando as suas peculiaridades, né, as suas características, mas elas eram importantes porque resgatavam, né, essa força, essa dignidade através da cooperação. Né? É uma maneira de que eu possa lutar e de que eu possa me afirmar nessa sociedade que até então está me excluindo, não está olhando para mim como se eu fosse um cidadão igual a outros cidadãos, né? Todos os porcos... Não, deixa isso aqui depois. Então vamos lá. Então, essas redes de solidariedade, elas iam ajudar em que sentido?
com mutirões para construção de casas, né, com alimentos. Então a pessoa precisando de uma cesta básica, um exemplo, tá, pessoal? Cesta básica, um exemplo. Né? Remédio, um médico, um hospital, advogados, né? Nem sempre aqui, às vezes, uma disputa aqui por conta da discriminação. E aí, como é que eu faço ser um advogado? Né? Então essa cooperação vinha, né, para resgatar essa força, né, de viver, de se inserir na sociedade, né? Mas também essas redes, elas acabavam divulgando esses aspectos culturais, não é verdade, pessoal? Né? Então, aqui em Itapetininga eu posso citar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conheceram, o clube ele já é extinto. Galera, eu fiz uma pesquisa sobre esse clube. Em Itapetininga, a bibliografia sobre Itapetininga fala muito pouco sobre esse clube. E fui inclusive entrevistar pessoas que fizeram parte do grupo de sócios, tanto dos que iam apenas se divertir, mas também até da diretoria. E eles relatam, né, de que no começo do século, o clube Itapetininga ele é fundado em 1911. Então, lá no início, né, da República, então ele tinha esse caráter de promover também a cultura, né, a recreação. Existiam bailes, cerimônias de premiação, com os negros que tiveram mais destaque, né, atividades desportivas, competições de futebol, corrida, tinha um monte de coisa, né? E no estatuto do clube existe um artigo lá que diz exatamente o compromisso que o clube tinha também, né, com a assistência dos sócios que estiverem passando por necessidades. Eu entrevistei pessoas que afirmaram que na família dela o clube chegou a comprar material escolar, ajudar a pagar até o estudo universitário de alguns, né? Mostrar essa força de que mesmo sem uma atenção do Estado, né, essa cooperação, né, traz e resgata essa pessoa, né, socialmente falando, porque sem direitos não tem perspectiva também, porque não tem plano nenhum sendo desenvolvido. Então, como é que eu vou melhorar a minha vida? Através exatamente desses grupos. E uma outra coisa que eu vou citar agora a partir para vocês aqui, pessoal, eu vou fazer um outro quadro e daí eu volto falando. Pessoal, então a última parte aqui para encerrar, não ficar tão longo para vocês, eu vou fazer isso aqui, é óbvio, né, pessoal, essas aulas que eu estou gravando para vocês aí, isso aqui é só um apanhado geral, é só assim um vislumbre, né, um resuminho para vocês terem uma ideia, uma base para continuar realizando as suas atividades, aquelas coisinhas que a gente vai pedindo. Então, isso aqui é só um apanhado geral, tá, pessoal? Não é uma tese, uma dissertação isso aqui. Lá no início do século XX, então essa camada negra que não tinha essa assistência, né? Mas já estava ali naquelas redes de solidariedade, ela sentia uma necessidade de uma imprensa, pessoal, né? De que representasse aquela parcela da sociedade. Mas de que maneira de que ela vai representar aquela parcela da sociedade? Sendo feita por essa parcela da sociedade, né? Então eles vão se organizar em meio a todas as dificuldades que já enfrentavam. Vão criar, né, esses jornais para falar exatamente de assuntos direcionados a quem? Aos negros. Beleza, pessoal? Um exemplo que eu vou... E esses jornais, de maneira geral, eles tratavam de quais assuntos, né? Sobre os objetivos dos movimentos de negros, né? Os movimentos sociais, do próprio jornal, falava de reclamações, denúncias de preconceito, de discriminação que acontecia,
Mas ele também divulgava, né, pessoal, aqui isso é importante, a cultura desses grupos, desse grupo, né? Então, anúncios sobre os bailes, as reuniões, as discussões, as conversas, e também trazia, eu vou deixar link, inclusive faz parte da atividade, vocês vão dar uma olhada, tem muita poesia nesses jornais. Então, para que vai servir essa imprensa? O que representar aqui que eu estou falando? Não gosto da poesia. Por que eu não gosto dele? Porque ele é negro. Eu não gosto da poesia dele. É só porque ele é negro eu não vou publicar? E aí, o cara tem talento, vai deixar de publicar por isso? E não, vamos publicar essa poesia. Você está entendendo? No jornal eu não vou anunciar aquele baile lá, porque aquele baile lá eu não gosto dele. Vamos anunciar as reuniões, os bailes, as festas, né, as reclamações, certo, galera? Isso daí é importantíssimo para dar voz. A imprensa, ela serve aqui como uma ferramenta para dar voz para essas pessoas que até então ali não tinha garantido na Constituição. Quer dizer, eu não sou mais um escravo, mas parece que, socialmente falando, eu não sou um cidadão, sou tratado como se eu fosse de segunda categoria. Né? Isso aqui, a imprensa, ela vem para dar voz, viu? Presta atenção, né? São Paulo, no estado de São Paulo, né? O primeiro jornal foi o Menelik, e ele surge em 1915. Tem uma escalada, olha que legal, em 16 surge outro, 18, 19, 20, e vai indo. Na década de 20 tem outros jornais, né? Eles vão atuar, alguns eles vão fechando. Por quê? Por causa que era direcionado ao público negro. Então, diversos assuntos, cobertura de assunto lá do desfile da Miss, não sei o quê, ia ser coberto por essa imprensa? Não. Então, ela enfrentava a dificuldade, né, e financeira, política, enfim, de diversos tipos de dificuldade eles enfrentavam. Então, umas foram fechando, outras não. Mas, no geral, galera, vão funcionar até 1937. Não só a mídia, mas os outros movimentos também, né? E que em 1937, né, vai ser, por conta do Estado Novo, todos esses movimentos, e nós vamos falar isso aqui mais pra frente, tá, galerinha, sobre o Estado Novo e Getúlio Vargas. É que a gente não chegou em Vargas ainda, aqui eu só dei uma adiantada, porque não é tão longe, né? Olha lá, ó, 20 a década seguinte, né? Então, em 1937, por conta de sofrer perseguição política, né, desse Estado Novo aqui, Getúlio Vargas totalitarista, né? Ele não vai aceitar a opinião diversa. Então, se você não é igual a mim, você é meu inimigo. Parece que a história se repete, né? Então, esses grupos, né, eles vão ser reprimidos e essa ação ela vai diminuir drasticamente, né, pessoal? E daí só lá depois da década de 40 que ela vai voltar a uma reabertura, mas isso não é assunto para agora. Eu vou pedir, pessoal, para vocês, entenderam tudo, né? Entendeu? Beleza, então. Seguinte, pessoal, vou pedir uma atividade para vocês, e a atividade que eu vou pedir, ela vai necessitar de que você acesse os links que eu vou deixar na descrição. Então eu vou deixar no link para descrição para você uma página falando, uma reportagem sobre os anúncios de jornais que eram feitos durante o Império, falando sobre leilão de escravos, aluguel, recompensa para aqueles que fugiam, quem encontrasse, né? Enfim, igual do Velho Oeste, procura-se. E aí o que acontece? Vocês vão ler essa matéria, vão observar bem, porque lá na matéria que eu vou deixar o link da página para vocês, ela tem bastante exemplo, né, de jornais da época, certo? Não estamos falando, lógico, que de um outro período, mas você vai fazer uma comparação para mim. Depois eu vou deixar um outro link para você entrar. Tem uma coleção, galera,
2 anos dos exemplares desse jornal aqui, ó, A Liberdade. Vocês vão, tem várias edições lá, você vai escolher uma, você vai ler essa edição, beleza? E aí, eu vou deixar inclusive também um outro link para vocês, pessoal, falando sobre o Menelik, tá? Vocês vão pegar daí esse jornal lá que você vai ter o exemplo. Quero que você mostre para mim como é que o negro ele é tratado neste jornal e faça uma comparação com como ele era tratado, digamos, menos de 100 anos antes. Beleza? Será que teve mudança? Será que essa mudança foi para melhor? O que foi para melhor? O que foi para pior? O que foi mais ou menos? Professor, você vai anotando isso, produz um texto para mim. Vamos compartilhar isso daí lá naquele grupo do Facebook, beleza? Porque é lá o nosso canal de discussão. E eu vou deixar na descrição os links certinho e o que você vai fazer, beleza, galera? Eu agradeço aí a você que assistiu, tá? Então até a próxima e valeu!